O ar era fino e cortante no alto da serra. A névoa da manhã se agarrava às rochas como um lençol úmido, abafando o mundo em um silêncio quase sagrado. Quase, porque o silêncio era rasgado, de tempos em tempos, por um som que não pertencia à paz daquele lugar. Um som gutural baixo, carregado de uma dor ancestral. Era o rosnado de um predador ferido. Encurralado contra uma parede de pedra nua, estava ele, um magnífico lobo-guará, um macho alfa cuja existência na região era mais lenda do que fato, um fantasma de pelos avermelhados e pernas longas que se movia pelas sombras. Mas agora, ele não se movia. Uma de suas patas dianteiras estava presa em uma armadilha de caça, um anel de metal serrilhado, cruel e ilegal, que havia mordido sua carne até o osso. O sangue escuro manchava a terra seca ao redor. Seus olhos de um âmbar selvagem e assustadoramente inteligente não demonstravam apenas dor, demonstravam ódio, e estavam fixos no único outro ser vivo naquela clareira, um homem. O homem se chamava Lucas. Ele não era um caçador. Não carregava um rifle nem mesmo uma pistola de tranquilizantes. Em suas mãos calejadas, segurava apenas uma corda grossa e gasta. Seu rosto, marcado pelo sol e por uma solidão autoimposta, era uma máscara de concentração. E em seus olhos via-se um reflexo exato do que havia nos olhos do lobo. Uma mistura perigosa de medo, respeito profundo e uma determinação que beirava a loucura. A cena congelou nesse impasse. De um lado, uma força da natureza, um predador no auge de seu poder, agora transformado em desespero puro. Do outro, um homem que havia se despido de todas as proteções da civilização, restando-lhe apenas a coragem bruta. O vento uivava entre as pedras, e a pergunta que ele carregava não era apenas se Lucas conseguiria salvar aquele animal. A verdadeira pergunta, a mais pesada, era por que ele estava ali, sozinho, arriscando a própria vida por uma criatura que a maioria das pessoas veria apenas como uma ameaça a ser eliminada. Por que ele olhava para aquele lobo e parecia enxergar algo mais? Para entender a cena naquela montanha fria, é preciso voltar. É preciso descer a serra e entrar em um mundo completamente diferente, um mundo de concreto, de prazos e de ambições. Nesse mundo, Lucas era outra pessoa. Ele era o Dr. Lucas Almeida, um biólogo de renome, um homem cuja paixão pela vida selvagem o levara a publicar artigos, a dar palestras, a liderar equipes de pesquisa. Ele vivia e respirava a ciência, a lógica dos ecossistemas, a beleza matemática da natureza. Mas a vida, ao contrário da ciência, não segue fórmulas previsíveis. Uma perda pessoal, súbita e devastadora, quebrou Lucas de uma forma que nenhum desafio profissional jamais conseguiu. O luto o esvaziou. A paixão que ele sentia pelo trabalho se transformou em cinzas. Ele olhava para seus relatórios, para os gráficos de crescimento populacional de espécies ameaçadas e não sentia mais nada. Era tudo apenas dados, números frios que não podiam medir o tamanho do buraco que se abrira em sua alma. A burocracia, a eterna falta de recursos para a conservação, a indiferença de um mundo mais preocupado com o lucro do que com a preservação, tudo aquilo que antes era um obstáculo a ser vencido, se tornou um muro intransponível. Ele estava cansado de lutar batalhas que pareciam perdidas antes mesmo de começar. Então ele fez o impensável. Abandonou tudo: a carreira, o apartamento na cidade grande, os colegas, o prestígio. Vendeu o que tinha e comprou um pequeno sítio, um pedaço de terra esquecido e encravado naquela serra remota. Não era uma fuga do mundo, mas uma busca desesperada por um mundo que ainda fizesse algum sentido. Foi ali, no isolamento escolhido, que ele encontrou um novo propósito, não em livros ou laboratórios, mas na observação silenciosa. De sua varanda rústica, com um par de binóculos potentes, ele começou a acompanhar a vida de uma pequena família de lobos-guará que habitava os vales mais profundos. Ele aprendeu seus hábitos, seus caminhos, os horários de caça, e se fascinou, em especial, pelo macho alfa, um animal cauteloso, inteligente e quase invisível. Lucas o apelidou de Sombra, por sua incrível habilidade de se mover pelo terreno acidentado,
sem ser notado, uma mancha avermelhada que se fundia com a paisagem. Lucas não interferia. Ele era apenas uma testemunha. Em sombra, ele via uma resiliência que invejava, uma nobreza selvagem que ele sentia ter perdido para sempre. O lobo vivia de acordo com um código simples e brutal: sobreviver, proteger sua família, reinar sobre seu território. Não havia espaço para a autocomiseração ou para as perguntas sem resposta que atormentavam Lucas nas longas noites. Observar Sombra se tornou uma forma de terapia, uma penitência silenciosa. Ele não era um invasor naquele santuário. Ele se nomeara em segredo seu guardião. E mal sabia ele que o teste supremo para essa guarda autoimposta estava prestes a chegar, trazendo consigo o cheiro de pólvora e o som do aço se fechando sobre a carne. A paz na serra, no entanto, era uma ilusão frágil, tão fina quanto a névoa que se dissipava com o sol da manhã. O equilíbrio que Lucas tanto admirava começou a ruir, não com um estrondo, mas com um sussurro seco. A estiagem daquele ano foi a pior em décadas. Os riachos que cortavam os vales se transformaram em leitos de pedra e poeira. A vegetação rasteira secou, tornando-se um tapete marrom e quebradiço. Com as plantas, foram-se os pequenos animais. Capivaras, tatus, seriemas. As presas naturais da alcateia de Sombra começaram a desaparecer, empurradas pela sede e pela fome para terras mais distantes. A fome não respeita fronteiras invisíveis traçadas em mapas. O território de caça de Sombra, antes vasto e autossuficiente, começou a encolher. E, inevitavelmente, suas trilhas começaram a cruzar com as cercas de arame farpado das fazendas vizinhas. Primeiro foi uma galinha, depois outra. Coisas pequenas que poderiam ser atribuídas a raposas ou outros predadores menores. Mas então, um bezerro recém-nascido desapareceu durante a noite. A notícia correu pela pequena comunidade rural como fogo em palha seca. Para os fazendeiros, homens e mulheres de vida dura, que tiravam o sustento da terra com suor e dificuldade, a equação era simples e aterrorizante. Lobo perto é prejuízo. A culpa recaiu, imediata e pesada, sobre o lobão vermelho, que alguns juravam ter visto rondando ao entardecer. A lenda de Sombra, antes um conto sussurrado com uma mistura de medo e admiração, transformou-se na personificação de uma ameaça real. Lucas viu tudo acontecer de seu posto de observação. Com seus binóculos, ele notava a magreza crescente nos flancos dos lobos, via a ansiedade nos movimentos da fêmea, a ousadia desesperada de Sombra ao se aproximar cada vez mais do território humano. Seu coração de biólogo entendia perfeitamente a lógica da situação. Não era maldade, era sobrevivência. O ecossistema estava doente e os lobos eram apenas um sintoma febril. Mas ele sabia que essa explicação não serviria para um pai de família que acabara de perder uma cabeça de gado que representava meses de trabalho. Ele se viu preso em um dilema que o rasgava ao meio. Poderia fazer o que sua antiga profissão mandava: ligar para as autoridades ambientais, relatar a situação, preencher formulários. Eles viriam, com suas jaulas e dardos tranquilizantes. Talvez Sombra e sua família fossem levados para um centro de reabilitação, um cativeiro seguro onde teriam comida garantida. Mas Lucas sabia o que isso significava. Conhecia o olhar vazio dos grandes predadores atrás das grades. Para um espírito como o de Sombra, um animal nascido para reinar sobre quilômetros de natureza selvagem, uma jaula não era um santuário. Era um túmulo em vida. A liberdade seria trocada por uma sobrevivência insípida, e a nobreza selvagem que tanto o curara seria extinta. A outra opção era mais perigosa: proteger os lobos sozinho, tentar, de alguma forma, mediar um conflito entre o instinto de uma alcateia faminta e o medo de uma comunidade armada. Significava entrar em confronto direto com seus vizinhos, homens que ele mal conhecia, mas cujo código de conduta era claro e implacável. Significava se tornar um pária, o esquisitão da serra que defendia bicho em vez de gente. Ele escolheu o caminho da solidão, o caminho da guarda. A tensão escalou quando uma recompensa informal foi oferecida no pequeno armazém do vilarejo.
R$ 200 pela pele do grande lobo ladrão. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para transformar o medo em ação. E a ação veio na forma de armadilhas, laços de aço e bocas de lobo, enferrujadas e legais, mas terrivelmente eficazes, começaram a ser espalhadas pelas trilhas, veneno silencioso de metal esperando na mata. Lucas sentiu um calafrio que não vinha do vento da montanha. Aquilo não era mais sobre gado. Havia se tornado uma caçada, uma questão de honra para os fazendeiros e uma sentença de morte para a sombra. Ele começou a passar seus dias fazendo o impensável, caçando as armadilhas. Acordava antes do sol e percorria as trilhas que sabia que os lobos usavam, com o coração na boca a cada passo, procurando pelo brilho metálico escondido sob as folhas, pelo arame esticado traiçoeiramente entre duas árvores. Ele desarmou 3 na primeira semana, sentindo o estalo seco do metal como uma pequena vitória, mas sabendo que era uma batalha que não poderia vencer para sempre. Havia armadilhas demais e território demais para um homem só cobrir. O ponto de ruptura veio em uma tarde cinzenta de terça-feira. Lucas encontrou pegadas frescas de sombra perto de um antigo caminho de tropeiros, uma área que ele ainda não havia conseguido verificar. As pegadas eram firmes no início, mas depois se tornaram arrastadas, desesperadas. Havia marcas de garras cravadas fundo na terra, sinais de uma luta violenta. E então, ele viu. Uma mancha de sangue escuro nas folhas secas. Seu estômago gelou. Ele seguiu o rastro. O silêncio da mata agora opressivo, cada estalo de galho soando como um tiro. E foi então que ele ouviu. O som que o havia recebido naquela manhã fatídica, aquele rosnado baixo, gutural, não de raiva, mas de uma agonia profunda. O som que o levou diretamente para a cena que daria início a tudo. O lobo, a armadilha e um homem com nada além de uma corda e uma decisão impossível a tomar. A penitência de Lucas havia, enfim, encontrado seu teste final. E o teste começou com um passo, depois outro. Lucas se movia com uma lentidão agonizante, cada centímetro conquistado parecendo uma vitória contra o próprio instinto que gritava para ele correr. O lobo, sombra, não se mexia, exceto pelo tremor que percorria seu corpo. A pata presa na armadilha estava inchada e escura, a infecção já visível a olho nu. Mas a dor física parecia secundária à fúria em seu olhar. Era um olhar que dizia: eu nasci livre e vou morrer lutando. Lucas parou a uns 2 metros de distância, o limite seguro que sua coragem permitia. Ele desenrolou a corda lentamente, fazendo um laço. Seus movimentos eram deliberados, quase ritualísticos, como se estivesse tentando comunicar suas intenções através de gestos. Ele não falava, pois sabia que sua voz só aumentaria o pânico do animal. A comunicação ali era mais antiga, mais primal. Era uma negociação entre 2 predadores, um deles quebrado. O primeiro arremesso do laço foi um fracasso. A corda caiu inofensiva a centímetros do pescoço do lobo, que respondeu com um rosnado tão profundo que Lucas sentiu a vibração em seu peito. A segunda tentativa foi mais precisa. O laço passou por cima da cabeça de Sombra, mas o lobo, com uma velocidade surpreendente para seu estado, sacudiu-se e se livrou dele. O desespero começava a corroer a calma de Lucas. O sol estava baixando e logo a escuridão traria o frio e talvez os outros caçadores. Na terceira tentativa ele mudou a tática. Em vez de mirar na cabeça, ele jogou o laço no chão, à frente do lobo, e com um puxão rápido tentou prender suas patas traseiras. A estratégia funcionou parcialmente, mas o resultado foi catastrófico. O lobo, sentindo-se ainda mais encurralado, explodiu em um frenesi de violência. Ele se jogou para a frente com toda a força que lhe restava, ignorando a dor excruciante da pata presa. O metal da armadilha rasgou ainda mais sua carne, e a corrente que a prendia a uma raiz de árvore esticou até o limite. Foi nesse instante de caos que Lucas viu sua única chance. Enquanto o lobo estava focado em se livrar do laço, ele se lançou para a frente, em direção à armadilha. Suas mãos buscaram as mandíbulas de metal, tentando encontrar o mecanismo de liberação.
Estava enferrujado, duro. Ele precisava de alavancagem. Precisava usar todo o peso do seu corpo. E para isso, precisava chegar perto demais. O mundo de Lucas se reduziu àquele pedaço de metal sujo de sangue. Ele ouvia os rosnados, sentia o hálito quente do animal em seu rosto, mas sua mente estava focada. Seus dedos encontraram uma mola de pressão. Ele forçou com toda a sua alma. O metal rangeu, mas não cedeu. Ele tentou de novo, e foi então que o erro aconteceu. Sua mão escorregou. Por uma fração de segundo ele perdeu o equilíbrio e seu braço ficou exposto. A reação de Sombra não foi por maldade, foi puro instinto. A dor, o medo e a invasão de seu espaço resultaram em uma única ação defensiva. A boca do lobo se fechou sobre o antebraço de Lucas. Os caninos longos e afiados perfuraram o tecido grosso da jaqueta e a pele como se fossem agulhas. Uma dor branca e lancinante explodiu no braço de Lucas, subindo até seu ombro. Ele gritou, um som abafado de dor e choque. Por um momento, os dois ficaram congelados naquela posição terrível. O homem com a mão na armadilha, o lobo com a boca cravada em seu braço. Seus olhos se encontraram novamente. E naquele instante, algo mudou. O lobo não apertou mais. Ele não rasgou. Apenas segurou, tremendo, como se também estivesse chocado com o que havia feito. Com a mão livre, Lucas deu um tapa forte no focinho do animal. Sombra soltou o braço imediatamente, recuando com um gemido baixo. O sangue de Lucas agora se misturava ao do lobo no chão da serra. Ignorando a dor que o deixava tonto, Lucas voltou sua atenção para a armadilha. A adrenalina era um fogo em suas veias. Ele usou a dor como combustível, encontrou a mola novamente e, com um grito de esforço, empurrou. Desta vez, com um estalo metálico alto e seco, as mandíbulas da armadilha se abriram. A pata de Sombra estava livre. O lobo desabou no chão exausto, a perna ferida e inútil ao seu lado. Ele olhou para Lucas, não mais com ódio, mas com uma confusão exausta. A batalha havia acabado, mas a guerra pela sobrevivência estava apenas começando. Lucas sabia que não podia deixá-lo ali. O ferimento era grave, a infecção se espalharia rapidamente, e os caçadores poderiam voltar a qualquer momento para checar suas armadilhas. Ele tomou uma decisão que ia contra toda a lógica, todo o bom senso. Ele iria levar o lobo. Com o braço latejando e sangrando, ele se aproximou do animal caído. Sombra rosnou fracamente, mas não tinha mais forças para lutar. Com cuidado, Lucas passou a corda ao redor do peito e dos ombros do lobo, criando uma espécie de arreio improvisado. E então, com um esforço que quase o fez desmaiar, ele ergueu o animal e o colocou sobre seus ombros. A caminhada de volta ao sítio foi um borrão de dor e determinação. O peso do lobo era imenso, e a cada passo, a dor da mordida em seu braço irradiava por todo o seu corpo. Ele tropeçava em raízes, escorregava em pedras, mas não parava. Carregava em suas costas não apenas um animal ferido, mas o peso de sua própria redenção. Finalmente, ele chegou ao seu galpão isolado, um pequeno barracão de madeira nos fundos de sua propriedade. Ele depositou o lobo gentilmente sobre um monte de feno limpo em um canto. Sombra estava semiconsciente, seus olhos âmbar vidrados de febre e dor. O lugar não era uma jaula, mas um refúgio. Ali, à luz fraca de um lampião a gás, uma cena improvável se desenrolou. Lucas primeiro cuidou de seu próprio ferimento, limpando a mordida profunda com álcool e enfaixando-a com força. Depois, virou-se para seu paciente. Com uma bacia de água morna e seus conhecimentos de biologia, ele começou a limpar o ferimento horrível na pata do lobo. Sombra tremia, mas não reagia. Era como se um acordo silencioso tivesse sido selado no momento da mordida, um pacto de vulnerabilidade compartilhada. Enquanto trabalhava, Lucas começou a falar. Sua voz era baixa, calma. Ele não falava com um bicho, mas com um companheiro de sofrimento. Eu sei que dói, ele sussurrou. Eu sei o que é se sentir encurralado, Sombra. Você também se sente, não é? O mundo encolhendo, as saídas se fechando. A voz de Lucas era um murmúrio, preenchendo o silêncio do galpão, que era quebrado apenas pelo som do vento lá fora.
e pela respiração pesada do lobo. Os dias que se seguiram se fundiram em uma rotina estranha e perigosa, um ritual de cuidado e desconfiança. Ao amanhecer, Lucas entrava no galpão com uma bacia de água fresca e um pedaço de carne. Sombra o observava de seu canto, os olhos âmbar nunca piscando, um misto de avaliação e advertência. Ele não se movia enquanto Lucas trocava a água e deixava a comida. Apenas quando o homem se afastava e se sentava em um caixote no canto oposto, o lobo se arrastava, hesitante para comer. A confiança era medida em metros, não em gestos. O momento mais tenso era a troca do curativo. Lucas precisava se aproximar, tocar no ferimento que ele mesmo havia ajudado a criar ao libertá-lo. Na primeira vez, Sombra mostrou os dentes, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Uma promessa de violência. Lucas parou, a mão no ar, e esperou. Ele não recuou. Apenas esperou, falando baixo, contando sobre o dia, sobre as nuvens, sobre qualquer coisa que mantivesse sua voz calma e constante. Minutos que pareceram horas se passaram, até que lentamente o rosnado cessou. O lobo não relaxou. Seus músculos continuavam tensos como cordas de aço, mas ele permitiu o toque. Aquela pequena concessão se tornou a base de um entendimento frágil. Lucas limpava a ferida, aplicava uma pomada cicatrizante que ele mesmo fazia com ervas locais e refazia o curativo com tiras de um lençol velho. Durante todo o processo, Sombra ficava imóvel, suportando a dor, seus olhos fixos no rosto do homem. Não havia gratidão ali, não da forma que um animal doméstico demonstraria. Havia algo mais profundo, um reconhecimento. O reconhecimento de que aquele humano, por alguma razão incompreensível, estava lutando por sua vida. E enquanto cuidava das feridas do lobo, Lucas falava das suas. As noites eram as mais difíceis. Com o lampião a gás criando sombras dançantes nas paredes de madeira, ele se sentava no caixote e desabafava para a escuridão, tendo como única testemunha o predador silencioso. Ele falou sobre sua esposa, sobre o acidente, sobre o silêncio ensurdecedor de seu apartamento na cidade. Falou sobre a frustração de sua carreira, de lutar por animais que o mundo parecia determinado a destruir. Eles não entendem, Sombra, disse ele uma noite, a voz embargada. Eles acham que uma jaula é segurança. Mas às vezes a jaula não tem grades. Às vezes ela está aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. O lobo, deitado no feno, levantou a cabeça por um instante, suas orelhas se movendo na direção da voz, antes de repousá-la sobre as patas. Ele estava ouvindo. Mas do lado de fora daquele santuário improvisado, a raiva fervia. A notícia de que o grande lobo havia sido pego em uma armadilha e depois desaparecido se espalhou. Para os fazendeiros, só havia uma explicação. Alguém o havia libertado. E todos os olhares se voltaram para o forasteiro recluso na serra, o ex-biólogo que vivia sozinho e nunca se misturava. A fúria pelo gado perdido se transformou em uma desconfiança venenosa contra Lucas. Eles o viam como um traidor, alguém que valorizava mais a vida de uma praga do que o sustento de suas famílias. A recompensa pela pele de Sombra dobrou e depois triplicou. A conversa no armazém do vilarejo não era mais sobre armadilhas, mas sobre uma caçada organizada. Vamos varrer essa serra de ponta a ponta, dizia um fazendeiro de rosto queimado pelo sol. Com cachorro, com rifle, a gente acha esse bicho e quem estiver acobertando ele. A ameaça era velada, mas clara como o dia. Lucas sentia a pressão se fechando ao seu redor. Em suas raras idas ao vilarejo para comprar mantimentos, ele era recebido com silêncio e olhares hostis. Ninguém o acusava diretamente, mas o veredito já havia sido dado. Ele estava sozinho, um inimigo em sua própria terra. Dentro do galpão, Sombra melhorava. A febre cedeu e a ferida começou a cicatrizar. Com a saúde veio a força, e com a força, a natureza selvagem começou a despertar. Ele já não ficava apenas em seu canto. Começou a andar pelo galpão, mancando, mas explorando cada centímetro do seu cativeiro. Ele arranhava a porta de madeira, farejava as frestas, seus instintos gritando por liberdade. O olhar de reconhecimento deu lugar a um olhar de impaciência. Ele não era um paciente.
Ele era um rei exilado. Lucas se viu em um novo impasse, talvez ainda mais cruel que o primeiro. Manter Sombra ali era uma tortura, uma afronta ao espírito indomável que ele tanto admirava. Cada dia que o lobo passava confinado era um dia em que sua alma selvagem morria um pouco, mas soltá-lo seria uma sentença de morte. Ferido, mancando, ele não teria chance contra uma matilha de cães de caça e homens armados com rifles. Seria como libertar um prisioneiro no meio de um campo de fuzilamento. A corda que ele usou para o resgate parecia agora amarrada em seu próprio pescoço, apertando a cada dia que passava, forçando-o a uma escolha entre duas formas de crueldade, duas formas de perda. A decisão que o paralisava, no entanto, foi tomada por ele. Não pelo homem, mas pelo lobo. Em uma noite sem lua, quando a escuridão na serra era tão densa que parecia sólida, a natureza selvagem de Sombra finalmente rompeu as correntes da gratidão e da paciência. Lucas foi acordado não por um som, mas pela ausência dele. O vento que sempre assobiava por uma fresta do galpão agora soprava livre, com um uivo diferente. Um calafrio percorreu sua espinha antes mesmo que sua mente entendesse o porquê. Ele se levantou, acendeu o lampião e caminhou descalço pela terra fria até o barracão. A porta estava escancarada, não arrombada por fora, mas destruída por dentro. A madeira grossa estava lascada e arranhada, e um dos painéis inferiores havia sido completamente arrancado, um buraco irregular do tamanho exato para um lobo desesperado se espremer. No chão, algumas gotas de sangue fresco mostravam o custo daquela liberdade. Sombra havia partido. Para Lucas, foi como se o chão se abrisse sob seus pés. O pior cenário possível havia se materializado. O lobo estava livre, sim, mas estava vulnerável, mancando, com uma ferida que ainda não estava completamente curada. E lá fora, na escuridão, homens o caçavam. Ele correu para fora, à luz do lampião dançando descontroladamente, e viu as pegadas na poeira, uma pata firme, a outra arrastada. O rastro seguia em direção às colinas mais altas, para o coração do território dos caçadores. Um desespero gelado tomou conta de Lucas. Ele havia falhado. Tinha salvado o lobo da armadilha apenas para entregá-lo enfraquecido aos rifles. Ele se sentou na soleira de sua casa, a cabeça entre as mãos, enquanto o sol começava a atingir o horizonte de cinza e laranja. Ele poderia parar ali. Poderia aceitar o destino, dizer a si mesmo que fez o que pôde, que a natureza é cruel e que ele não era um deus para controlar a vida e a morte. Seria a escolha sã, a escolha segura. Deixar a serra resolver seus próprios conflitos sangrentos. Mas ao olhar para a corda que ainda estava pendurada perto de sua porta, a mesma corda usada no resgate, ele viu o rosto de Sombra. Viu aqueles olhos âmbar que não pediam ajuda, mas exigiam respeito. Viu o momento em que o lobo cravou os dentes em seu braço e, em seguida, a hesitação, o entendimento tácito que passou entre eles. Aquele animal não era apenas um sintoma doente do ecossistema para ele. Havia se tornado um espelho de sua própria luta, de sua própria vontade de sobreviver à dor. Deixar Sombra morrer agora seria trair a si mesmo. Seria admitir que a apatia e o medo haviam vencido. Ele não podia fazer isso. A escolha foi feita no silêncio do amanhecer. Não era mais sobre proteger um animal. Era sobre lutar por um princípio. Ele se levantou, a exaustão dando lugar a uma determinação fria e afiada. Ele não interviria apenas mais uma vez. Ele se colocaria diretamente na linha de fogo. Lucas entrou em casa e agiu com a precisão de um soldado se preparando para a batalha. Encheu um cantil com água, pegou um pedaço de pão seco, seus binóculos e, por instinto, a mesma corda grossa. Ele não tinha um plano, tinha apenas um rastro a seguir e a esperança insana de encontrar o lobo antes dos outros. A perseguição começou. As pegadas eram fáceis de seguir no início, mas à medida que o terreno se tornava mais rochoso, o rastro se tornava um quebra-cabeça. Lucas usava todo o seu conhecimento de biólogo, observando galhos quebrados, tufos de pelo presos em arbustos, pequenas perturbações no solo que um leigo jamais notaria.
O sol subiu, castigando a serra com um calor impiedoso. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira. Cada músculo de seu corpo doía, mas ele não parava. Em sua mente, uma contagem regressiva cruel estava em andamento. No meio da tarde, ele ouviu, distante, mas inconfundível, o latido de cães de caça. O som ecoou pelos vales, um anúncio de morte que fez seu sangue gelar. Eles estavam perto. Ele acelerou o passo, o coração martelando contra as costelas, o pânico lutando contra a necessidade de se manter focado. Ele seguiu o som dos cães, abandonando o rastro de sombra, apostando que ambos os caminhos o levariam ao mesmo destino terrível. Ele subiu uma encosta íngreme, agarrando-se a raízes e rochas, o ar rarefeito queimando seus pulmões. Quando chegou ao topo, ele se jogou no chão, ofegante, e ergueu os binóculos. E então ele viu. Em uma pequena clareira, no fundo de um cânion seco, a cena se desenrolava como seu pior pesadelo. Sombra estava encurralado contra uma parede de rocha, sem ter para onde fugir. Sua perna ferida cedia, e ele rosnava, não com a força de um alfa, mas com o desespero de um combatente exausto. À sua frente, em um semicírculo, estavam 3 homens, e nas mãos deles, rifles de caça brilhavam sob o sol. Lucas viu o movimento lento e deliberado de um dos homens erguendo a arma ao ombro, o cano escuro mirando diretamente no peito do lobo. Ele estava longe demais para gritar, longe demais para intervir. Ele havia chegado a tempo apenas para ser uma testemunha do fim, mas algo dentro de Lucas se recusou a aceitar. Recusou-se a ser um espectador passivo daquela execução. Se a sua jornada o havia levado até ali, até aquele precipício, não era para assistir, mas para intervir. Um fogo que ele pensava estar extinto há muito tempo explodiu em seu peito, queimando o desespero e a impotência. Ele não tinha um plano. Ele não tinha uma arma. Ele tinha apenas a certeza de que não ficaria parado. Sem pensar na própria segurança, ele se virou e começou a descer. Não foi uma descida controlada, foi uma queda calculada. Ele escorregava pelas pedras soltas, usando as mãos para se frear, sentindo a pele ser arrancada de suas palmas. Galhos arranhavam seu rosto, mas ele mal sentia. O som dos cães latindo e o grito dos homens lá embaixo eram um relógio, e cada segundo contava. A dor em seu braço, onde Sombra o havia mordido, voltou com força total, uma lembrança latejante do pacto de sangue que eles haviam selado. A aparição de Lucas na clareira foi tão súbita e caótica que pareceu que ele havia caído do céu. Ele tropeçou para fora da vegetação, coberto de poeira e arranhões, o rosto manchado de suor e terra, os olhos fixos nos caçadores. Por um instante todos congelaram. Os cães pararam de latir, confusos. Os homens, que estavam prestes a testemunhar o fim de sua caçada, viraram-se, surpresos, para a figura ofegante que acabara de surgir. O homem com o rifle ainda apontado para a Sombra foi o primeiro a reagir. Sua voz era dura, cheia de raiva e incredulidade. — O que você está fazendo aqui? Sai da frente, seu maluco, esse bicho é nosso. Lucas ignorou a arma, ignorou a ameaça. Com o pouco de fôlego que lhe restava, ele deu mais alguns passos à frente, colocando seu corpo diretamente na linha de tiro entre os rifles e o lobo exausto. Sombra, atrás dele, rosnou fracamente, uma última demonstração de desafio. — Por favor, disse Lucas, a voz rouca, não atirem. — Te dar uma razão para não atirar? Gritou outro caçador mais jovem. Ele matou meu bezerro. O bezerro que eu ia vender para pagar minhas contas. Você não sabe o que é isso vivendo isolado aí em cima. Lucas olhou para o rosto de cada um deles. Eram homens da terra, marcados pelo mesmo sol que o castigava. Ele não via monstros, via medo e prejuízo. E soube naquele momento que a força não resolveria nada. Apenas a verdade poderia. — Eu sei o que vocês perderam, começou ele, a voz ganhando firmeza. Mas vocês estão mirando no alvo errado. Ele fez um gesto em direção ao lobo. Ele tem um nome. O nome dele é Sombra. E ele tem uma família. Uma fêmea e 2 filhotes que a essa altura provavelmente já morreram de fome. Um dos homens riu. Um som seco, sem humor. — Ah, o que eu tenho a ver com a família dele?
Ele não se importou com a minha. A seca, continuou Lucas, como se não tivesse ouvido. Ela não castiga só as plantações e o pasto de vocês. Castiga a mata também. Não tem mais caça. Os rios secaram. Ele não veio até suas terras por maldade. Ele veio porque a casa dele está morrendo. Ele não é um ladrão. É um pai desesperado, tentando alimentar os seus, exatamente como vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. As palavras de Lucas pairaram no ar quente. Ele havia mudado a narrativa. Não era mais homem contra a praga, mas sobrevivente contra sobrevivente. Ele então deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância, um gesto de completa vulnerabilidade. Ele olhou para o líder, o homem com o rifle ainda erguido. Eu sei o que é se sentir encurralado. Sei o que é sentir que o mundo te colocou numa armadilha. Ele ergueu o braço enfaixado, a mancha de sangue seco visível através do pano. Ele fez isso quando eu o tirei de uma das suas armadilhas de metal. E eu não o culpo. Ele estava com dor, com medo. E eu também estava. A confissão pegou os homens de surpresa. Seus rostos, antes duros e decididos, agora mostravam confusão. Eu perdi tudo o que eu tinha na vida. A voz de Lucas falhou por um instante, mas ele a recuperou. Vim para essa serra para me esconder, para esperar o tempo passar. Eu também estava preso numa armadilha, só que a minha não tinha dentes de metal. Era feita de luto e silêncio. E foi ele. Foi observar a força desse animal, a nobreza com que ele lutava todos os dias para proteger a família dele, que me ensinou a lutar de novo. Ele me salvou, muito antes de eu tentar salvar ele. Ele se expôs completamente. Sua dor, sua fraqueza, sua redenção, tudo estava ali, oferecido àqueles estranhos armados. Não era mais sobre um lobo. Era sobre a luta pela sobrevivência da alma. O líder do grupo olhou de Lucas para o lobo ferido atrás dele. Sombra havia parado de rosnar. Ele estava deitado, a cabeça erguida, os olhos âmbar fixos na cena, como se entendesse cada palavra. O caçador viu o homem desarmado, com o coração aberto, defendendo uma criatura selvagem. Viu o lobo não como um monstro, mas como o reflexo de tudo que Lucas havia descrito. E talvez, por um instante, ele tenha visto um reflexo de si mesmo. Lentamente, quase imperceptivelmente, o cano do rifle começou a baixar. O movimento foi seguido pelo segundo homem. O terceiro hesitou, mas depois também cedeu. O estalo seco das armas, sendo apoiadas no chão, com a coronha na poeira, foi o som da rendição. Não uma rendição por medo, mas por algo muito mais raro: compreensão. A tensão se quebrou, mas não se dissipou. Foi substituída por um silêncio estranho, um vácuo onde antes havia ódio e a iminência da morte. Ali, naquela clareira esquecida por Deus, estavam 4 homens e um lobo. Nenhum deles era o mesmo de minutos atrás. A verdadeira coragem, eles descobriram, não estava em puxar o gatilho contra o que se teme, mas em ter a força para baixá-lo. O líder dos caçadores, um homem mais velho com o rosto sulcado pelo tempo e pela desconfiança, foi o primeiro a quebrar o feitiço. Ele não olhou para Lucas. Seus olhos ainda estavam no lobo. Ele cuspiu no chão, um gesto de quem se livra de um gosto amargo na boca. E então, com a voz grave, perguntou ao vazio: "E agora, o que a gente faz?" A pergunta não era uma ameaça, era uma confissão de esgotamento. O roteiro de ódio e vingança que os trouxera até ali havia sido rasgado, e eles estavam perdidos, sem saber qual era a próxima cena. Lucas respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões pela primeira vez sem o peso do pânico. "Agora", ele disse, a voz ainda trêmula, "a gente deixa ele ir." Ele se virou lentamente e olhou para a sombra. O lobo, sentindo a mudança na atmosfera, tentou se levantar. Suas pernas tremiam de exaustão. Com um esforço visível, ele se pôs de pé, mancando pesadamente, a pata ferida mal tocando o chão. Ele olhou para Lucas, um olhar longo e indecifrável. Não havia gratidão, nem raiva. Apenas um reconhecimento profundo, a aceitação de uma dívida que jamais poderia ser paga com palavras. Então, sem um som, Sombra se virou e começou a se arrastar em direção às sombras das rochas. Cada passo era uma agonia de se ver.
Os 4 homens assistiram em silêncio, as armas esquecidas em suas mãos. Eles não estavam mais vendo uma praga ou um troféu. Estavam testemunhando a teimosia da vida, a força de vontade pura encarnada em um animal que se recusava a morrer. Sombra desapareceu em uma fenda entre as pedras, e com ele uma parte da escuridão que habitava aquela clareira pareceu se dissipar. O silêncio que ficou era diferente. Não era mais tenso, mas reflexivo. Os fazendeiros olharam para Lucas e, pela primeira vez, não viram um inimigo. Viram um homem que havia lutado por algo maior do que ele mesmo. Isso não muda o fato de que nosso gado está sumindo, disse o caçador mais jovem, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Eu sei, respondeu Lucas, e matá-lo não ia trazer seu bezerro de volta. Só ia criar um vácuo que outro predador, talvez menos inteligente, viria preencher. O problema não é o lobo, é a fome. Naquela tarde, na terra seca e manchada de sangue, uma conversa improvável começou. Lucas não os tratou como ignorantes, ele os tratou como iguais, homens tentando proteger o que era seu. Ele usou seu conhecimento não para se impor, mas para servir. Falou sobre cercas elétricas de baixa voltagem, posicionadas em locais estratégicos. Falou sobre o uso de cães pastores de raças específicas que não atacam, mas afugentam predadores. Falou sobre criar corredores de fauna, pequenas faixas de mata preservada que permitiriam aos animais selvagens se moverem sem precisar cruzar as pastagens. Ele ofereceu seu tempo, seu conhecimento, sua ajuda, e eles, contra todas as expectativas, aceitaram. Não houve abraços ou pedidos de desculpas, apenas um aceno de cabeça relutante, um acordo selado, não com um aperto de mãos, mas com o respeito mútuo nascido de um confronto brutal. Os meses que se seguiram transformaram a serra. A mudança não foi rápida nem fácil. Houve desconfiança, discussões, contratempos. Mas lentamente, a paisagem começou a refletir o novo pacto. Cercas mais inteligentes começaram a delinear as propriedades. E Lucas passava seus dias indo de uma fazenda a outra, ajudando a instalá-las, ensinando, conversando. Ele deixou de ser o esquisitão da serra para se tornar simplesmente Lucas, o homem que entendia da mata e dos bichos. Ele não se tornou amigo dos fazendeiros, mas conquistou um lugar na comunidade. Um lugar que ele não buscava, mas que preencheu o vazio que o levara ao isolamento. Ele havia encontrado seu propósito, não em observar de longe, mas em construir pontes. Em uma manhã de primavera, meses depois daquele dia na clareira, Lucas estava em sua varanda, como de costume, com sua caneca de café e seus binóculos. O ar estava limpo e a vegetação, revigorada pelas primeiras chuvas, exibia um verde vibrante. Ele não procurava por nada em especial. Apenas observava a vida pulsar ao seu redor. Seus binóculos varreram as colinas distantes, passando por formações rochosas e copas de árvores. E então ele parou. No topo de um morro distante, recortado contra o céu azul, estava uma silhueta inconfundível. Pernas longas, pelagem avermelhada brilhando ao sol. Era Sombra. Lucas ajustou o foco, o coração acelerado. O lobo não estava sozinho. Ao seu lado, uma fêmea e 2 filhotes, já crescidos, brincavam na relva. Ele estava recuperado. Ao observar mais de perto, Lucas notou um leve mancar na pata dianteira, uma cicatriz permanente, uma memória gravada no corpo. Mas ele estava forte, estava inteiro. Era o rei, de volta ao seu trono. Como se sentisse estar sendo observado, Sombra parou e olhou diretamente na direção do sítio de Lucas. Através da distância, através da lente de vidro, seus olhares se cruzaram. Durou apenas um segundo. Não havia como saber o que o lobo via ou pensava. Mas para Lucas, aquele instante foi uma conversa inteira. Foi um reconhecimento silencioso entre 2 alfas, 2 sobreviventes que haviam se encontrado no fundo do poço e, de alguma forma, ajudado um ao outro a escalar de volta para a luz. Sombra então se virou, deu um chamado baixo para sua família e eles desapareceram atrás do cume do morro. Lucas baixou os binóculos, um sorriso que ele não sentia há anos se formando em seu rosto.
A história se encerra ali, naquela varanda, com a compreensão de que a maior barreira entre o homem e a natureza não é a cerca de arame farpado ou o cano de um rifle. A verdadeira fronteira está dentro de nós. É a falta de coragem para olhar nos olhos do que é selvagem, do que tememos, e ver ali não um monstro a ser destruído, mas um reflexo de nossa própria luta, nossa própria dor e nossa própria incrível capacidade de sobreviver. Aquela compreensão não mudou o mundo, mas transformou aquele pequeno pedaço de serra. O eco daquela noite na clareira reverberou de formas inesperadas. A verdadeira selvageria a ser domada não estava no instinto do lobo, mas no medo dos homens. E uma vez que esse medo foi olhado de frente, nomeado e compreendido, ele perdeu sua força. Lucas nunca mais foi o mesmo. O homem que subiu a serra para se esconder do mundo se tornou o elo que o conectava. A corda que ele carregava, antes um símbolo de sua solidão, tornou-se uma ferramenta para construir pontes. Ele não era mais um guardião silencioso, mas uma voz ativa, um mediador entre dois mundos que sempre se viram como inimigos. A serra também mudou. As armadilhas de metal desapareceram, substituídas por um respeito cauteloso. Os ataques ao gado diminuíram drasticamente, não porque os lobos foram embora, mas porque os homens aprenderam a proteger o que era seu, sem precisar destruir o que não lhes pertencia. A coexistência não era uma utopia pacífica. Era um trabalho diário, um equilíbrio frágil mantido pela memória daquele confronto. E Sombra. Ele continuou sendo Sombra. Um fantasma avermelhado na paisagem, o rei indomável de seu território. Sua presença era um lembrete constante da força da natureza. Uma força que não pode ser enjaulada ou exterminada, apenas compreendida. Aquele leve mancar, que o acompanharia pelo resto da vida, não era um sinal de fraqueza, mas uma marca de sua história. Uma cicatriz que contava sobre armadilhas e homens, sobre dor e resgate, sobre o dia em que a coragem de um humano se espelhou na resiliência de um lobo. Lucas encontrou sua paz, não no silêncio do isolamento, mas no som do trabalho conjunto, no diálogo difícil, na pequena vitória de cada dia em que a vida, em todas as suas formas, era respeitada. Ele aprendeu que a cura não vem de esquecer a dor, mas de transformá-la em propósito. Pois, no fim das contas, salvar o que é selvagem lá fora é muitas vezes a única maneira de resgatar o que se perdeu aqui dentro. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso. E se você quiser caminhar com a gente pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.